essa noite, meus irmãos, Ele colocou uma palavra no meu coração para trazer para a querida igreja. E a palavra que Deus põe no meu coração, ela se encontra em Marcos, capítulo 15, vai do versículo 6 até o versículo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 6 até o 15. Glória a Deus. Você está desligado? Aleluia. Está A palavra de Deus capítulo 15. diz assim: ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo outra vez: quereis, pois, que faça daquele que chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. Quem crê nessa palavra, dê glórias a Deus. Quem crê nessa palavra, dê glórias a Jesus. Oh, Deus, fala com teu filho, Jesus. Ah, meu Pai, o coração deprimido, Pai. Naquele tempo, em Jerusalém, era uma tradição soltar, era uma tradição liberar um preso durante a festa da Páscoa. E o governador ali, ele soltava aquele que o povo pedia, aquele que o povo escolhia. Irmãos, e aquele povo, aquela multidão, eles tinham então que fazer uma escolha. E a escolha ali era soltar Barrabás ou soltar a Jesus. Eles tinham que fazer uma escolha, como em Josué capítulo 24 e versículo 15, que tinham que escolher o bem ou o mal, Deus ou os ídolos. Jesus. Agora, meu irmão, eu pergunto: qual você escolhe? O justo ou o injusto? O bem ou o mal? O certo ou o errado? Vai falando, Senhor, aleluia. O santo ou o profano? Glória a Deus. Quem você escolhe? Barrabás, o pecador? Glória a Deus, aleluia. Ou Jesus, o santo? Meu Pai. Quem? Glórias a Deus, Jesus. Porque, meus irmãos, analise a biografia, a descrição da vida de Barrabás com a de Jesus. Pois sabe, da vida de Barrabás, nós sabemos que ele era um rebelde, um assassino, um terrorista e um ladrão. Essa é a biografia de Barrabás. Agora, meu querido irmão, ao contrário da vida perversa de Barrabás, o nosso Senhor Jesus, ele sofreu
só fez o bem. Pois Jesus, Ele curou enfermos. Jesus libertou endemoniado. Jesus limpou leprosos. Jesus multiplicou comida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, papai. E também, na biografia de Jesus, fala que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador do mundo, Glória a Deus. que Ele é o Emanuel, que Ele é o Príncipe da Paz, que Ele é o Pão da Vida, que Ele é o Cordeiro de Deus, Aleluia. e Ele é sem erro, sem mácula, sem pecado. Aleluia. Jesus Glória a Deus. é o Filho do Deus Altíssimo. É, meu Deus. Fala, Jesus. Essa é a biografia de Jesus. Glória a Deus. E sabe, meus irmãos, não dá para mim descrever toda a biografia santa de Jesus aqui. Glória a Deus. Não dá. Sabe por quê? Porque a biografia de Jesus, ela não tem fim. Amém. Ela é infinita. Deus. Aleluia. Ela é eterna. Pois Jesus, Ele agiu no passado, está agindo hoje, Amém. e vai agir amanhã também. Deus, aleluia. Esse é o nosso Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. E a sua biografia Glória a Deus. Aleluia. não dá para ser comparada com a de ninguém. Não dá para ser comparada com a de Barrabás. É, Jesus. Verdade, Pai. Mas, irmãos, muitos naquele tempo, muitas pessoas vendo, ouvindo e presenciando Glória a Deus. a esse glorioso Jesus, muitos assim acabaram escolhendo muito mal. Muitos escolheram o rebelde, o assassino, o terrorista, É, pai. É, Jesus. Glória a Deus. em vez de escolher o santo Jesus, o santo de Israel. Glória a Deus. Irmão, Deus. e hoje não está diferente daquele tempo. Glória a Deus. Não está. É, pai. Pois muitos hoje preferem seguir o homem fraco e pecador. É, pai. Vai para lá, Jesus. Glória a Deus. Muitos preferem escolher o jogador. Verdade, Deus. Preferem o Neymar. É, pai. Glória a Deus. Muitos preferem ir atrás do cantor. Vai atrás de Ivete Sangalo. É verdade, É, Jesus. pai. Muitos preferem político. Fala, Jesus. Ah, eu sou de Lula. Ah, eu sou de Bolsonaro. Eita, Deus. Vai falando aí, Jesus. Em vez de escolher aquele que derramou o seu sangue puro e carmesim Oh, glória. lá na Aleluia. cruz do Calvário Glória a Jesus. para trazer a vida eterna. E esse é Jesus Glória a Deus. Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai papai. amado, aleluia. Esse que temos que escolher. Amém, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. É Aleluia. Jesus. Tu és fiel, pai. Irmãos, e um outro fato aqui que nos chama a atenção é Glória que a no Deus. versículo 10 nos mostra que Jesus, ele foi entregue a Pilatos e a multidão foi por inveja. Mas, irmãos, Barrabás, Glória a Deus. ele foi levado a Pilatos e a multidão porque ele fez rebelião e cometeu homicídio. É, pai. Sabe, Barrabás, nós vemos que ele foi entregue, foi justamente. Mas Jesus Cristo não. Porque Jesus Cristo, ele não tinha cometido nenhum crime, É, Jesus. nenhuma desonestidade, nenhuma confusão ali em Israel.
nós sabemos que Ele é sem erro, sem mácula, sem pecado. Glória a Deus. Jesus, Ele é perfeito, Amém, justo Jesus. e Aleluia. santo, santo, Glória a Deus. santo. Mas aqueles falsos sacerdotes, eles não enxergaram isso em Jesus. Aqueles falsos sacerdotes, eles não viram isso em Jesus. Glória a Deus. E por inveja dele, eles o entregaram. Jesus. Foi motivados pela inveja. Glória a Deus. Irmãos, e na Bíblia Sagrada, nós temos vários casos de inveja. Como por exemplo, a de Caim, que levou ele a matar o seu irmão Abel, só porque Deus tinha aceitado a oferta de Abel e não a dele. Aí, ele, motivado de inveja, foi e matou o seu próprio irmão. Vemos os filisteus que tiveram inveja de Isaac, só porque tudo que Isaac fazia dava certo, só porque tudo que Isaac fazia em sua vida, ele prosperava. E sabe, os filisteus, eles ficaram com tanta raiva, meus irmãos, de Isaac, que acabaram até arruinando os poços dele. Os filisteus encheram todos os poços de Isaac de terra. Deus, aleluia, Jesus. Motivados por inveja. Irmãos e querida igreja do Senhor, e com Jesus não foi diferente, pois aqueles sacerdotes os entregaram porque eles tinham inveja de Jesus. Jesus. Eles tinham inveja da popularidade de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eles tinham inveja dos milagres de Jesus e da autoridade que Jesus tinha pelo poder de Deus. Aleluia, Jesus. Vai falando aí, papai amado. Glória a Deus. Fala aí, Jesus, com teus filhos amados, Senhor. Oh, Pai amado, aleluia. Sabe? É por isso que lá em Tiago, capítulo 3, e versículo 16, lá diz que aonde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Sabe, meu irmão, Deus manda dizer: pare de agir como aqueles sacerdotes. É, meu Pai. Glória a Deus. Pare de agir como Caim. Pare de agir como aqueles filisteus. Santo é teu nome. Pare de ter inveja do fulano, porque ele é rico, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Fala aí, Jesus. Vai falando aí, Pai amado. Aleluia, Pai. Pare de ter ciúme do teu próximo, Fala aí, Deus. porque ele Aleluia. é famoso e você não é, porque ele tem casa e você não tem, porque ele tem carro bom e você não tem. Pare de viver pelo espírito de facção, pelo espírito de ciúme, viva no Espírito Santo de Jeová. Aleluia, Deus. Vai falando, Levi-Rossi. Ele me conta, Manai. Pelo Aleluia. Espírito Santo, Eita lá, canta anda com quem te vive. vai falando, Deus poderoso, Pai, aleluia. É Ele que vai tirar de você, meu irmão, todo esse ódio, toda essa raiva, todo esse ciúme, toda essa inveja que você tem contra o teu próximo e que vai acabar com toda a obra perversa que está no teu coração e vai encher o teu coração do grande amor de Jesus. Fala aí, Deus poderoso, Pai. Vai trabalhando, Pai, nos corações, Pai amado. O que te vive é o Espírito Santo.
Louvarei, Pai, o teu nome, Pai. E a volta de Querido ti, Senhor. Jeová, Aleluia. dos céus e da terra, Pai, aleluia. Visita, Pai, teus filhos, Jesus. Aleluia, papai Visita, amado. Pai, aleluia, Pai amado, aleluia, aleluia, aleluia. Pai. Visita, Pai, aonde que essa pessoa estiver agora, Pai, com os corações, papai, apertado, meu Deus, Pai. Visita ele, Pai, vai ter Deus poderoso, Pai amado, se destacar santo é é que no versículo 11 glória de nos mostra que aquele sentimento perverso dos sacerdotes, ti, meu Deus. que era de inveja contra Jesus, e os fizeram a incitar a multidão para que escolhesse Barrabás para ser solto e não Jesus. É, Jesus. Irmãos, e a palavra aqui incitar, ela significa estimular, excitar algo ou excitar alguém. Esse é o significado aqui da palavra incitar. E sabe que nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, nós podemos ver um grande exemplo de estimulação, de incitação por inveja. E esse exemplo nós podemos ver lá em Atos capítulo 13 e versículo 45. A palavra de Deus diz assim: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. No versículo 50 diz: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e contra Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Irmãos, nós podemos ver aqui que lá em Antioquia, os líderes judeus, eles extremamente motivados pela inveja, nós vemos que eles incitaram, nós vemos que eles estimularam mulheres ali de bom grado, mulheres ali de bom caráter, e também incitaram os principais da cidade de Antioquia a irem contra o apóstolo Paulo e contra a Barnabé. Glória a Deus, aleluia. Estimularam pessoas a irem contra os homens de Deus. Pai. Agora, meus irmãos, nós vemos aqui, assim como os judeus incitaram pessoas para perseguirem Paulo e a Barnabé, Glória a Deus, aleluia. assim como a bebida alcoólica e assim como o uso de drogas incita o ser humano a Pai. ficar violento, agressivo, alucinado e perdido. E Pai. dessa mesma forma foram aqueles perversos sacerdotes. Glória a Deus, aleluia. Aqueles sacerdotes, eles foram como álcool, eles foram como droga Glória a Deus. para aquela multidão. Porque eles, naquela festa, meus irmãos, eles incitaram as pessoas e deixaram elas alucinadas, revoltadas, agressivas contra Jesus. Pai. Irmãos, e aquela multidão ali, totalmente incitada, totalmente estimulada pela perversão daqueles falsos sacerdotes, que gritavam no meio deles: não temos rei senão César, não temos rei senão César. Glória a Deus. Então, aquele povo ali, ouvindo isso, eles começaram a dizer: crucifica-o, crucifica-o. Pai. O povo ali escolheu
que soltasse o ladrão, Glória a Deus, aleluia. que soltasse o rebelde, o assassino, que soltasse Barrabás É, e Jesus. que crucificasse a Jesus. Glória a Ou Deus. seja, aquele povo, eles foram pela cabeça dos outros, eles foram pela cabeça de homem, eles foram pela cabeça dos falsos sacerdotes e negaram a Jesus. É, papai amado. Agora, meu irmão, eu pergunto: quem está te incitando contra Jesus? É, Jesus. Oh, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Será que é um parente teu? Será que é um amigo teu Glória a que Deus. você acha, que você pensa que é teu amigo? Eita Deus, fala aí, pai. Será que é o teu vizinho? Fala aí, Jesus. Será que é um político? Quem está como álcool? Quem está como droga, te estimulando contra Jesus e contra a sua palavra? Fala, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem? Sim, pai amado. Pois, meu irmão, É o papai. Deus manda dizer: não haja como muitos daquela multidão, É, pai. pois que lá na entrada triunfal de Jesus, lá em Jerusalém, clamavam a ele dizendo: Hosana, filho de Davi, Hosana nas alturas. Glória a E Deus. que depois, meus irmãos, caíram na manobra política, caíram na incitação dos falsos sacerdotes e rejeitaram e deixaram a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, pai. Não caia nisso, não caia na cilada do inimigo, Glória a Deus. não caia na incitação de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Porque, meu querido irmão, pode ser quem for, pode ser rico, pode ser famoso, pode ser o prefeito, pode ser uma pessoa influente na sociedade, mas, meu querido irmão, pegue e fale a ele que o teu rei, que o teu consolador, que o teu salvador é o poderoso e glorioso Jesus. Pai amado, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, papai. É Ele. Senhor, pai amado, aleluia. Não tema o mundo, Até ti, pai. não tema a perseguição do mundo, não tema os homens, mas resista firme e fique em Deus, fique na palavra de Deus. É, pai. Glória a Deus. Irmãos, Santo é teu nome, papai amado. então Jesus está na casa. nós vimos até aqui a biografia suja de Barrabás sendo analisada, sendo comparada com a biografia santa de Jesus. Vimos que Jesus ele foi entregue por extrema inveja e que a multidão foi incitada pelos sacerdotes a escolherem Barrabás. Mas, meus queridos irmãos, nós vamos ver que o nosso Barrabás pode ser também a escolha dos desejos mundanos, em vez de escolhermos viver pela fé em Jesus. Verdade, pai. Pois lá em 1 João capítulo 2 e versículo 15, a palavra diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É, papai. Fala aí, pai. Vai falando, Jesus. Sabe, infelizmente muitas pessoas estão assim, É, pai. estão amando, escolhendo os atos e desejos desse mundo, É, pai.
Muitos têm um Barrabás em teu interior, em teu coração. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, assim como estava terrível os desejos do ser humano antes do dilúvio, assim como estava a perversidade em Sodoma e Gomorra, e assim como muitos escolheram o Barrabás pecador, em vez de escolherem a Jesus, e desta mesma forma está em nossos dias. Está assim. Glória a Deus. Está assim com muitas mulheres vendendo o seu corpo, praticando a prostituição. Está assim com a corrupção generalizada em nosso país. Está assim com a política cada vez mais suja, cada vez mais profana. É verdade, Jesus. E querendo passar muitos pecados para o homem. Sabe quantos jovens que preferem viver na carne, que preferem viver no pecado, Papai. em vez de buscar a santidade que há somente em Jesus? Quantos jovens que estão preferindo as festas do mundo, Vai falando aí, Jesus. preferindo as baladas do mundo? Vai falando aí, Pai. Pai. Quantos que estão preferindo dançar, pular, bagunçar Glória a Deus, aleluia. na festa macabra que teve aí o carnaval, que só veio para matar, roubar e destruir? Pois quem criou isso aí foi Satanás. Pai. Fala aí, Jesus. Vai falando. Essas coisas não provêm de Deus. É verdade, Pai. Glória a Deus, aleluia. E no meio eclesiástico, quantas igrejas que estão deixando o santificador Jesus para seguir o pecador Barrabás? Vai falando, Deus poderoso. Vai falando. Quantas igrejas estão deixando Jesus para ir atrás de Barrabás com as suas heresias, com as suas mentiras, com os seus modismos, com as suas invenções, com as suas falsas doutrinas? Coisas que Deus detesta, coisas que Deus abomina. Pai. Muitos estão preferindo o mundo em vez de Deus, em vez da palavra de Deus. Sabe, meu querido irmão, Fala, Deus. é tempo de arrependimento. É verdade, Jesus. É verdade, Pai. É tempo de Aleluia. deixarmos as práticas do pecado, Oh, Deus. de deixarmos a carnalidade, Glória a Deus. o erro. É tempo, meu irmão, pois o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já está voltando. Glória a Deus. O tempo do arrebatamento, o tempo que Jesus Cristo vai descer para vir arrebatar o teu povo e a tua igreja, já está perto. Glória a Deus, aleluia, Pai. Nome de Jesus. Não há mais tempo para brincarmos, É verdade, Deus. Aleluia. não há mais tempo de palhaçada, Glória a de Deus. tonteira, de bizarrice. É tempo de vivermos a palavra santa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o tempo. Santo é ti, papai. Então, querida igreja, Glória a Deus. o Senhor manda dizer: busque a face dele, Glória a Deus. mas procure buscar ele hoje. O tempo é hoje.
Pai. Mas se deixarmos para amanhã, pode ser tarde demais. Verdade, Deus. Jesus. E Glória quando a Deus. ele surgir lá nas nuvens para vir arrebatar a tua igreja, é perigoso nós ficar. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Por quê? Porque nós escolhemos o Santo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, papai amado. É tempo de deixarmos esse mundo, Santo a ti, papai. os pecados dessa terra. Deixe as coisas imundas que estão no teu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus te limpar. Falou. Viva a palavra de Deus que ela vai te limpar. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Agora, você sabe o que Deus quer que façamos. Glória a Deus. Você sabe o que Deus quer para nós, meus irmãos. Deus, Ele quer que nós paremos de uma vez por todas. É decidir, eu vou parar. Eita Deus. Eu vou parar de amar Deus, aleluia. É Jesus. os atos dessa terra, Pai, aleluia. Glória a Deus. as coisas que desagradam a Deus. Eu vou parar. Fala aí, Jesus. Falou. Fala, Deus, aleluia. Ele quer que paremos de agir Glória a Deus. como aquela multidão Ora, glória, aleluia. que acabou preferindo o criminoso, que preferiu o pecado, que preferiu o assaltante em vez de Jesus. Deus, Ele quer para o teu povo, Ele quer que procuremos o caminho da santidade. Pai. É Jesus. Deus, Ele quer que nós sejamos santos. Glória a Deus. Aleluia, Pai amado. Irmão, sede santo. Aleluia. Irmã, sede santa no teu falar, sede santa no teu vestir. Ô, glória. Jovem, sede santo no teu andar, sede santo no teu caminhar. E a palavra de Deus diz: sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Amém, Jesus. Fala aí, Deus. Fala aí, Deus. Aleluia. Santo é o Senhor dos Deus. Deus, Ele quer uma santidade. Pai. Santo é ti. Meus irmãos, Ah, Deus, Ele quer que nós sejamos santos aqui e santo lá fora. Verdade, é Deus. verdade. Glória a Deus, Deus. Ele quer que sejamos santos no nosso serviço, no nosso trabalho, Pai, verdade. no nosso vestir, no nosso caminhar, no nosso falar. Deus, Ele quer uma santidade, dia após dia, momento a momento, em nossas vidas. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Glória a Deus. Aleluia. Agora, meu irmão, esse modo de viver separado do mundo, essa santidade, essa santificação, que é dia após dia, nós só iremos conseguir de uma forma, tem um só caminho. Glória a Deus. Nós só iremos conseguir se nós escolhermos o Santo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pois Ele é aquele que é 3 vezes santo, santo e santo. Glória a Deus, aleluia. É, Pai. Glória a Deus. Só assim conseguiremos vencer o pecado, vencer o inimigo, Glória a Deus. vencer as tentações,
é vivendo na santidade de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é essa palavra que possamos então vir a escolher a Jesus, o santificador, e negar o mundo, negar o pecado, negar as coisas que desagradam a Deus, negar Barrabás, e seguir somente a Jesus e a tua palavra. Eu agradeço a ninguém essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus!